Floresta Amazônica, América do Sul. A maior floresta do mundo, com 61,9% de sua área em território brasileiro, além de possuir a maior diversidade biológica, é também o lar do maior rio em volume de água do planeta, o Rio Amazonas. O caudaloso rio, por sua vez, é o berço de criaturas incríveis, desde pequenos crustáceos a seres que são muitas vezes considerados verdadeiros monstros aquáticos, independentemente dos seus tamanhos. A seguir, você conhecerá 9 desses monstros, do menos ao mais perigoso deles, começando pelo número 9, Candiru. Nome científico, Vandellia cirrhosa. Uns dizem ser apenas uma lenda, enquanto outros afirmam que o candiru, que mede entre 2,5 a 5 centímetros, é um monstrinho bastante perigoso, possuindo a habilidade de entrar no corpo humano. Como? Segura aí. Devido ao fato dele ser atraído pela ureia presente na urina e também por sangue, ele pode entrar por meio de ferimentos abertos ou pelo canal da uretra. É isso mesmo que você pensou. Por ser carnívoro, uma vez instalado no interior do corpo de qualquer animal, como seres humanos, ele se prende e vai se alimentando da carne, mas comendo a pessoa por dentro, causando dores intensas e infecções. As suas vítimas mais comuns são outros peixes, vivos ou mortos, nos quais ele entra por meio das guelras. Já em humanos, de acordo com alguns relatos, ele só consegue entrar, como eu disse, por meio de feridas abertas ou pela uretra, se a pessoa estiver nua dentro da água. Há biólogos que discordam desses relatos com humanos. Um conhecido biólogo e influenciador do YouTube, Henrique Abraham Charles, já afirmou em um podcast que, se isso aconteceu, foi devido à vítima ter colocado o peixinho parasita de propósito em suas partes íntimas, com uma consequência nada agradável, para removê-lo do corpo somente com um procedimento cirúrgico. Bom, entre o sim e o não, entre o fato e o mito, é melhor tomar os seus cuidados ao entrar num rio onde candidus gostam de fazer a festa. Entende? Nosso próximo monstro amazônico é muito maior que um candiru, 100 vezes mais longo e 100.000 vezes mais pesado. Eu estou falando do número 8, Pirarucu. Nome científico, Arapaima gigas. Na verdade, esse enorme peixe que pode medir entre 2,5 a 3 metros e pesar cerca de 200 quilos não oferece perigo direto aos humanos. Contudo, segundo relatos locais, ele já causou alguns acidentes mortais com pescadores devido ao seu tamanho e peso. O fato é que, quando encurralado, ele reage de forma violenta, podendo bater com a sua cauda e ferir o pescador, ou, num caso relatado, cair sobre a pessoa. E convenhamos, não deve ser nada confortável ter um animal de 200 quilos caindo sobre você. Segundo o site das Unidades de Conservação Socioambiental, citando também o site acritica.com.br, durante uma pescaria na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, na região do Rio Paraná, Pinapuã, no município de Maraã, a 634 quilômetros de Manaus, o pescador Edmilson Roberto, de 65 anos, morreu após ser atingido por um pirarucu em novembro de 2014. Edmilson estava acompanhado de outros pescadores e era um dos mais antigos moradores da colônia Z32 dentro da reserva. Ele tentava matar e capturar o peixe para colocá-lo no barco, mas foi surpreendido pela força do animal que o golpeou nas costelas pela cauda. Após ser atingido, os outros pescadores tentaram socorrê-lo, mas ele não resistiu. Muito parecido com o pirarucu, inclusive em tamanho e peso, nosso próximo monstro amazônico é um campeão de territorialidade e um aspecto assustador. Estou falando do número 7, Piraíba. Nome científico, Brachyplatystoma filamentosum. Dificílio, hein? O nome Piraíba, em tupi-guarani, quer dizer peixe ruim, o nome também. Será por quê? Bem, para começar, quando adulto, ele
tem praticamente as mesmas características do seu rival de caça, o pirarucu. Pode chegar a medir 3,5 metros de comprimento e pesar pouco mais de 200 quilos. Mas não é bem por causa do seu tamanho que os indígenas deram este nome de peixe ruim para essa espécie, mas pelo fato da sua carne não ser tão saborosa e muito menos benéfica à saúde humana. Sendo um peixe carnívoro, ele poderia facilmente engolir um homem de estatura e peso médios. Nas águas escuras do rio, ele poderia confundir um nadador desprevenido com uma de suas presas e tentar pegá-lo. Contudo, não há relatos oficiais ou confiáveis sobre isso. Mas, da mesma forma que o pirarucu, o piraíba pode ferir gravemente qualquer pescador que tentar manuseá-lo indevidamente durante uma pesca, uma vez que, naturalmente, ele irá se debater para salvar a própria vida, é claro. Pense, manusear um animal de 200 quilos tentando lutar pela vida. Vai encarar? Você vai precisar ser um halterofilista e ótimo nadador para ter êxito, com certeza. Número 6. Cachorra ou hidrólicos escomberoides, também conhecido como paiara em determinadas regiões. Imagine-se mergulhando e, do nada, um monstrinho de pouco mais de 1 metro de comprimento, corpo achatado e com laterais altas, dotado de uma fileira de dentes cortantes e 2 presas mandibulares pontiagudas com cerca de 10 centímetros cada, aparecendo na sua frente. Assustador, né? Trata-se de uma das espécies dos hidrólicos, a escomberoides, mais conhecida como cachorra. Mais fácil falar, né? É realmente um peixe assustador e voraz com as suas presas, mas não se preocupe, você não seria uma delas. O máximo que poderia acontecer seria, no susto, a sua mão ser atingida por uma daquelas presas e você ter que ir parar no hospital devido a uma infecção nada agradável. O peixe-cachorra, também conhecida como peixe-tigre, exibe um corpo alto e comprimido, achatado, coberto por escamas minúsculas que refletem a luz como lâminas de metal polido. A sua boca inclinada abriga uma fileira de dentes bastante afiados e, na mandíbula inferior, 2 presas enormes. Elas são tão longas que a natureza caprichou ao gerar 2 orifícios próprios para guardá-las quando ele fecha a boca. As nadadeiras peitorais amplas e vigorosas fazem dele um caçador ágil nas correntes do rio. O seu corpo prateado ostenta uma mancha negra alongada através do opérculo, marca característica da espécie. Para efeito de informação, opérculos são aquelas placas ósseas localizadas nas laterais da cabeça dos peixes. Quando atingem a maturidade, no auge do crescimento, as cachorras podem chegar a pouco mais de 1 metro de comprimento, o que não é lá essas coisas, mas no ambiente da qual nós, humanos, não fazemos parte, esse peixe impõe respeito, como nas águas turvas do rio Amazonas. Além da escomberoides, os hidrólicos são divididos em outras espécies, como a armatus, popularmente chamada de peixe-vampiro, que também atinge cerca de 1,2 metro de comprimento. A tatauaia, ou dente de cão, que pode chegar a quase 60 centímetros, e a wallacei, que é um pouco menor. Todas essas espécies são encontradas nos rios Amazonas, Negro e Orinoco. Bem, até agora você conheceu as criaturas que, a não ser acidentalmente, poderiam lhe ferir, mas com poucas chances de tornar isso uma sentença de morte. Mas agora os próximos personagens da nossa lista podem ser as últimas criaturas vivas que você encontraria numa aventura pelo Amazonas. Em quinto lugar, o poraquê, de nome científico Electrophorus electricus. Ele também é comumente chamado de enguia elétrica em certas regiões de mussum de orelha. Podendo chegar a 2,5 metros de comprimento e 20 quilos, é a maior e mais conhecida espécie entre os peixes elétricos. Esse sim, pode dar cabo à vida de um jacaré pequeno ou até de médio porte, e também de um ser humano desatento. Isso porque o seu corpo, dependendo da espécie e do tamanho, pode gerar uma descarga elétrica entre 300 a 850 volts
e entre 0,5 e 3 amperes. Devido à baixa amperagem e o tempo curto de choque, pode não matar um ser humano adulto saudável, mas se a pessoa estiver dentro do rio, por exemplo, pode perder os sentidos e então acabar se afogando. A Electrophorus abriga em seu corpo 3 conjuntos de órgãos especializados. O principal, o de Hunter e o de Sachs. Essas estruturas ocupam quase todo o comprimento do animal e são responsáveis por sua impressionante capacidade de produzir descargas elétricas de diferentes intensidades, desde pulsos suaves de baixa voltagem, usados para navegação e comunicação, até descargas potentes de alta tensão, capazes de atordoar as suas presas ou afastar predadores. Cada um desses órgãos é formado por milhares de eletrócitos, que são células modificadas derivadas do tecido muscular. Dispostas em longas fileiras e empilhadas como baterias biológicas, elas permitem o fluxo coordenado de íons, somando pequenas diferenças de potencial até gerar um campo elétrico devastador. Não queira experimentar. Número 4. Arraia do Xingu, ou Potamotrigon leopoldi. Trata-se de um animal bastante conhecido por muitos pescadores, aventureiros e turistas de fim de semana que se embrenham nos rios amazônicos, bem como em rios do Mato Grosso, Goiás e Tocantins. Acidentes envolvendo banhistas de arraias são comuns, especialmente em épocas de temporada, como no Araguaia, na região de Aruanã. No entanto, nessas regiões ao sul da Amazônia, a espécie mais comum é a Potamotrigon motoro, menos venenosa, mas que também causa muita dor. A aparência da espécie Xingu é bastante interessante. Um disco negro salpicado de pontos brancos que lembram o céu estrelado refletido na água. No entanto, não se engane, por trás dessa beleza quase mística, esconde-se uma das arraias mais perigosas de toda a Amazônia. Fuja dela. Enquanto muitas arraias de água doce, como a espécie Motoro, são temidas por seu ferrão venenoso, a Xingu eleva o perigo a outro patamar. O seu espinho, ou o ferrão caudal, é mais longo, robusto e, sobretudo, mais tóxico das arraias da região. O veneno produzido em glândulas especiais na base do ferrão contém compostos proteicos capazes de causar uma dor lancinante, necrose dos tecidos e até parada respiratória em casos extremos. Fatal para aqueles que possuem baixa imunidade ou que já estejam com o organismo comprometido por alguma enfermidade, onde o sistema de defesa não tem muito o que fazer. Mas o que a torna ainda mais traiçoeira é o comportamento. A Motoro tende a se afastar quando percebe vibrações estranhas na água, enquanto a Xingu, segundo pescadores e ribeirinhos, mantém-se imóvel, finge de morta, enterrada ali sob a areia, quase invisível, esperando até o último instante. Quem pisa nela descobre da pior forma o poder de defesa dessa arraia. Nas margens do rio Xingu, na Amazônia, os povos locais a chamam de arraia preta e a tratam com uma reverência quase mítica. Para eles, o espírito guardião do rio que pune os descuidados e protege o equilíbrio das águas. Sabendo disso, seja bastante, mas bastante cauteloso ao entrar num rio onde há histórico de arraias. Quem já sofreu um acidente com qualquer uma delas diz que nunca sentiu uma dor tão forte na vida. Em terceiro lugar, a temida sucuri verde, ou Eunectes murinus. A temida sucuri, que é famosa, é a maior serpente da Amazônia e uma das maiores do mundo, que usa a força dos seus músculos para literalmente devorar as suas presas por inteiro. Ela mata por constrição, sufoca a vítima e pode dar cabo a animais de grande porte, inclusive a gente, apesar de não haver muitos relatos oficiais. Há biólogos que afirmam que casos com humanos são raríssimos, contudo, não é o que os indígenas e os ribeirinhos dizem. É uma serpente com muitos nomes, como sucuri, sucuriú,
boiaçu, boiuna, anaconda, viborão e por aí vai. O seu habitat preferido são regiões alagadas, onde ela encontra suas presas prediletas, como jacarés e capivaras. Ultrapassam facilmente os 5 metros, meu pai, 5 metros de terror, e podem exceder os 90 quilos. Há registros históricos de um exemplar lendário. Uma sucuri mantida no zoológico de Pittsburgh, nos Estados Unidos, que ao morrer em 1960 teria alcançado 6,28 metros de comprimento e pesando mais de 90 quilos, um tamanho que até hoje intriga herpetólogos, especialistas em serpentes, e alimenta o imaginário popular sobre o verdadeiro limite desse réptil colossal. Para você ter uma ideia da força e densidade desse animal, uma sucuri verde de 4,5 metros pode pesar o mesmo que uma piton reticulada de 7,40 metros. Uma diferença que revela não apenas volume, mas a estrutura compacta e poderosa dessa espécie sul-americana. Na natureza, os biólogos estimam que as sucuris verdes costumam pesar entre 30 e 70 quilos, mas não raros são os relatos de indivíduos muito maiores. Alguns moradores ribeirinhos afirmam já ter visto exemplares com mais de 8 metros, animais que, segundo estimativas, poderiam ultrapassar os 200 quilos, ou seja, são verdadeiros titãs anfíbios escondidos ali sob a superfície escura dos igarapés. Ela é silenciosa, paciente e letal, tanto que se tornou um dos maiores símbolos da força bruta da Amazônia e seus rios. Em segundo lugar, a piranha vermelha, ou Pygocentrus natereri. Quem nunca entrou num rio ou num lago e pensou: gente, será que aqui tem piranhas? A dúvida é pertinente, especialmente se você se encontra num dos rios da Amazônia. Sabemos, claro, que a piranha é um dos peixes mais temidos por quem se aventura a nadar em certos lugares. Não seria o único ou o maior dos problemas, mas está no imaginário popular que elas são tão vorazes e capazes de matar um ser vivo em minutos, graças também aos terríveis filmes que a gente assiste sobre, né? Apesar da fama temida, esse peixe de corpo robusto e olhar atento é, acima de tudo, um símbolo de equilíbrio ecológico. A piranha vermelha é uma espécie carnívora de água doce, encontrada em diversos rios da bacia amazônica e também em outros sistemas fluviais da América do Sul. O seu corpo tem forma de losango, é comprimido e largo, perfeito para as investidas rápidas. A cabeça é curta e arredondada, com uma mandíbula poderosa e dentes triangulares afiados, parecem navalhas, tão precisos que os povos indígenas há séculos usam as suas presas como pontas de flechas. A coloração é marcante. O ventre e a mandíbula exibem tons intensos de vermelho, enquanto o dorso apresenta variações cinzentas ou prateadas, com reflexos metálicos sob o sol amazônico. Machos adultos tendem a ter cores ainda mais vibrantes, especialmente durante o período reprodutivo. Na natureza, esses peixes podem atingir até 50 centímetros de comprimento e pesar mais de 2,5 kg, embora a média gire em torno de 30 a 40 centímetros. Rápidas e curiosas, e também furiosas, as piranhas são atraídas facilmente por movimentos e pelo cheiro de sangue, comportamento que ao longo dos séculos alimentou histórias de medo e exagero. Para as populações ribeirinhas, no entanto, a piranha vermelha é mais valiosa do que perigosa. É uma das espécies mais pescadas na região de Manaus e no Médio Amazonas, tanto para alimentação quanto para o comércio local. A sua carne é firme e saborosa, muito usada no famoso caldo de piranha, considerado por muitos um afrodisíaco natural e revigorante. E o que é fato e mito em relação às piranhas? Bom, fato: elas raramente atacam humanos. Na maioria das vezes, mordem apenas quando se sentem ameaçadas e quando estão protegendo seus ninhos, ou então há escassez de alimentos, né? Não tem nada, vai ser mesmo. Claro, entrar no rio com uma ferida sangrando pode não ser
uma boa ideia, elas são mais oportunistas do que verdadeiramente assassinas vorazes. Mito: elas não costumam fazer de suas presas esqueletos em segundos, como a gente vê nos filmes. Esse comportamento é extremamente raro e ocorre apenas em condições extremas. E, em primeiríssimo lugar, o jacaré-açu, ou Melanosuchus niger, também conhecido como jacaré negro, e por vezes chamado de lagarto negro ou black caiman, é o maior crocodiliano da América do Sul e um dos maiores do mundo, e reina soberano nas bacias hidrográficas da Amazônia e dos rios Tocantins e Araguaia. Esse réptil gigantesco pode ultrapassar os 4 metros de comprimento e os 400 quilos, com relatos de indivíduos que chegam a medir mais de 5 metros, podendo chegar aos 100 quilos de idade, os pesos pesados da família. A Amazônia é a região com maior variedade de jacarés do mundo, incluindo o jacaré-açu, que é o maior e mais temido de todos. Sua característica mais notável é a coloração escura, quase negra, que o transforma num mestre da camuflagem nas águas escuras dos rios e lagos da planície de inundação onde ele habita. Essa coloração ajuda aquele monstro a passar despercebido, especialmente à noite. Muitas vezes, uma presa nem percebe a proximidade desse animal territorialista, até que seja tarde demais. O jacaré-açu é classificado como um predador de topo da cadeia alimentar. Quando adulto, ele não possui predadores naturais. Sequer uma onça pintada consegue apanhá-lo. Ele é um caçador mordaz e oportunista, e a sua dieta é vasta. Come basicamente tudo que se move, o que couber naquela boca enorme e o que consiga engolir. Como predador, ele controla populações de capivaras, peixes, aves, tartarugas e veados. Entre as curiosidades de sua dieta, o jacaré-açu é capaz de ingerir outros jacarés, mamíferos como a onça-pintada e principalmente as menores que estejam dando sopa, e cobras enormes como as sucuris ou agressivas como a jiboia. Para presas maiores que ele não consiga engolir inteiras, ele então executa o famoso giro da morte, arrancando pedaços para desmembrá-la com aquela fúria toda que a gente já conhece, e então se alimentar posteriormente. Apesar de ser um bicho muito grande e assustador e imponente, o jacaré-açu tende a ser solitário, diferentemente de outras espécies de jacarés, sendo difícil vê-lo próximos uns aos outros. Historicamente, a espécie sofreu com a caça e esteve ameaçada de extinção devido ao valor comercial do seu couro e da carne para comércio internacional. Além disso, relatos apontam que a gordura do jacaré-açu era utilizada como remédio caseiro por ribeirinhos para o tratamento de diversas condições de saúde, incluindo reumatismo, processos inflamatórios, doenças respiratórias como tuberculose, derrames, convulsões e até epilepsia. Embora hoje o Melanosuchus niger apresente baixo risco de extinção, ele ainda sofre impactos de ações humanas, como a criação de represas, o desmatamento e a mineração. O seu comportamento territorialista o torna mais reativo e menos intimidado pelo ser humano, sendo confirmados relatos de ataques e mortes, representando um risco maior para as comunidades ribeirinhas que vivem mais próximas às águas. E aí, depois dessa exibição dessa coleção assustadora, qual desses monstros você teria mais medo de encontrar estando no Rio Amazonas? Deixe aí nos comentários. A gente agradece muito a sua companhia especial. A gente se vê num próximo vídeo.